Amém. Ninguém é como o nosso Deus. Amém? Ele continua sendo Deus, né? Salmo 29, versículo 10 a 11. Salmos 29, 10 a 11. Eu queria falar sobre o quanto Deus ele é soberano. A gente tem recebido, escutado tantas coisas no dia a dia, né? O homem tem tomado decisões tão orgulhosas e querendo definir o que é família, querendo derrubar valores que Deus já definiu, né? E a gente pode, no meio de tanta notícia ruim, achar que onde está Deus, né? Deus continua sendo Deus, né? Deus, ele de fato, ele continua soberano. E nós precisamos ler as Escrituras para entender que Deus sim continua sendo soberano. Ainda que o homem esteja cada vez mais orgulhoso, né? Ainda que ele se sinta cada vez mais poderoso, capaz de mudar as coisas que Deus já decidiu, Deus continua sendo soberano. Em Salmo 29, versículo 10, fala assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A Bíblia fala, e nós precisamos acreditar nisso e confiar, que Deus continua soberano e é para sempre. Ele não tem prazo de validade, não depende das decisões de homens, nem da nossa e nem na de ninguém. No meio de tantas coisas ruins, Deus continua sendo soberano. E quando a gente começa a ler as Escrituras e começa a conhecer mais sobre Jesus, você vê quantas vezes Jesus mostrou a soberania de Deus. Quantas vezes ele mostrou que ninguém é como o nosso Deus. Né? Essa semana eu troquei de carro, né? Já foi saiu com só você saber, saiu com o consórcio, comprei e tal. Lá tem o tal do SD, né? Agora eu vou gravar, eu vou botar aqui. Coloquei lá a musiquinha. Aí tem uma das músicas é aquela Senhor é o nosso Deus, né? Como é que é? Deixa eu lembrar aqui ninguém é como o nosso Deus, ou grandes coisas vão acontecer. Eu sei lá, sei que a música é boa. Grandes coisas, né? E eu não sou, pra ser bem sincero, não é que algumas músicas gospel às vezes passa, né, do limite, na minha opinião, mas essa fala algumas coisas interessantes, que ela fala assim: olha, ninguém é como o nosso Deus. Eu fiquei ouvindo aqui e falei: puxa, quantas vezes eu tenho pensado, ninguém é como Deus, né? Que Ele é a luz desse mundo. A gente está vivendo uma época de tantas trevas que a gente pode esquecer que Deus continua sendo a luz desse mundo, né? Que Ele é a esperança para os perdidos, né? Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança das pessoas? E quando você pensa que fala, Deus continua sendo a esperança dos perdidos, e que também Deus continua sendo o descanso para os cansados. Deus continua sendo tudo isso, soberano. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Hoje eu espero ler algumas coisas e fazer você pensar que Deus é incrível, que ninguém é como Ele, é esse Deus que nós temos que adorar. Vamos lá em Mateus, capítulo 9, vamos mostrar alguns eventos da vida de Jesus, e Ele mostrou como Deus é soberano, como ninguém é como Ele, como Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Sabe, Jesus mostra que ninguém é como Deus, sabe? Que Deus é tão soberano sobre as nossas opiniões, sobre como nós julgamos as pessoas, sobre quem está certo e quem está errado, qual é o tipo de pessoa que a gente acha que deve ou não deve seguir a Deus.
E quando Jesus chama Mateus, quem era Mateus? Ele era um publicano, coletor de impostos. Ele não é o candidato que talvez nós escolheríamos para ser um apóstolo, para escrever parte da Bíblia. Imagina, o publicano, para você ter uma ideia, indo para aquele contexto da época, ele é o que mexia com os recursos públicos. O que ele fazia? Roma contratava alguém e falava: você vai colher os impostos e vai me dar X. Ele ganhava comissão sobre os impostos. Imagina um publicano tendo todo o poder de cobrar impostos, e ele começava a cobrar muitos impostos do próprio povo judeu, sendo Mateus um judeu. Imagina o que as pessoas falavam dele: falavam, traidor, vendedor da pátria, né? E além do mais, além de ele explorar os judeus, o que ele fazia? Fazia a corrupção, né? Falando que quando você tem aí, tem que pagar tanto de imposto, paga menos aqui, me dá um por fora e está resolvido com Roma, aí eu me acerto com Roma. Então era um tipo que não era a pessoa mais confiável, né? Mas olha como ninguém é como o nosso Deus, olha quem Jesus chamou para seguir. Além disso, né, essa questão de Mateus, os judeus, os fariseus, quando começaram a definir o que era impuro, né, porque nada impuro podia entrar no templo, uma das coisas que eles colocaram era: os publicanos são impuros. Porque imagina, o cara é judeu, está cobrando impostos da gente, e está fazendo a gente pagar imposto por um governo pagão. Isso mexia com o brio, né? O povo judeu é um povo muito nacionalista, e ver alguém da sua própria raça se vendendo, ganhando dinheiro às custas do sacrifício do povo, isso causaria muita raiva. E até Jesus, né, fala em algumas ocasiões: senão vocês são até como os publicanos, né, ou assassinos. Publicano é como, seu publicano, é igual xingar um palavrão, né? Me chama disso não, hein? Você me chama de qualquer coisa, menos de publicano. Irmãos, quando nós vemos que esse tipo de gente que Jesus escolheu, a única coisa que eu posso falar é que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém consegue ver além de como Deus vê as pessoas, como Deus vê você. E é interessante, né, que Jesus estava lá comendo com os pecadores, causando constrangimento para os fariseus, falando: o seu mestre está comendo com esses caras. Ele devia estar jogando uma praga, ele devia estar se afastando, falando: nunca sejam como esses. Mas olha o que ele está fazendo: ele está comendo com os pecadores, passando tempo com eles. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é tão soberano sobre o julgamento humano. E quando Jesus ele está lá, eu penso: nossa, imagina quanta esperança começou a brotar no coração desses homens. Homens que já estavam condenados, né? Falar: eu sou assim mesmo. Imagina Mateus, porque Mateus ele não era cobrador de impostos à toa, ele era um homem rico. Imagina, a gente escuta algumas notícias sobre corrupção, né? Ficamos indignados. Puxa, passando fome, a saúde é ruim, o cara lá roubando. Você quer pegar um sujeito desse, quer estrangular, né? Você quer que a justiça seja feita, a gente fica feliz de ver os caras indo presos, algemados. É isso aí. Mas imagina, eu estava pensando, né, esses homens que mexeram com muito dinheiro, né, e agora vivem aí presos, passando vergonha, tendo que justificar, né. Tenho até um brasileiro, o Pisolato, né, que está lá na Itália, esperando alguém definir sobre a vida dele. Imagina onde a corrupção, o dinheiro levou esses homens. Imagina esses homens encontrando com Jesus, e Jesus, em vez de acusá-lo, dava esperança, querendo passar tempo com eles, com gente assim. Ô fulano, vou comer lá na sua casa. E aqui até fala que era a casa de Jesus, né? Lucas fala que era na casa dos fariseus. Talvez era a casa dos publicanos. Talvez Jesus passava tanto tempo que o pessoal já achava que Jesus morava lá. De tanto tempo que ele passava. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ele é soberano. Essa semana eu estava estudando a Bíblia na universidade, aí nós entramos no estudo de trevas. Eu comecei a falar da minha vida, né? Eu comecei a falar, eu pude lembrar, falei: cara, como que Deus vai mudando, né? Você vai compartilhando sobre os seus pecados, aquilo que você viveu. Aí você pensa: realmente ninguém é como o nosso Deus.
de pegar alguém que não tem a mínima vontade de servi-lo, que está ali acostumado com uma vida comum, achando-se bonzinho, achando-se bacana, religioso, e transformar a mente e a maneira de pensar e de viver. Ninguém é como o nosso Deus, só Deus faz uma coisa dessa. Não foi a religião, não foi a igreja, não foi o amor das pessoas, foi Deus. Todas essas coisas, amor, igreja, é importante, mas quando Deus Ele age, Ele tem um poder de transformação, porque ninguém é como o nosso Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro foi um homem também transformado, né? Ele sabia que ninguém era como Jesus. No versículo 3 ele fala sobre como que Deus é, misericórdia, como Ele faz, né? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Ninguém é como o nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Até parece que nós combinamos aqui hoje, né? Com a Lélia, o pessoal aqui. A Bíblia fala, e Pedro está falando assim, que Jesus Cristo, por causa da grande misericórdia, nos regenera e nos dá uma esperança viva. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ele fala da ressurreição, que mediante a fé, que essa ressurreição vai chegar, e que ela é poderosa, e que é uma herança que não se estraga. Você já recebeu uma herança? Uma vez eu recebi a herança, meus pais faleceram, a gente tinha uma casinha simples, e aí eu recebi a herança. Foi tão pouquinho. Irmão, né? Divide com o irmão e tal, aí você estava meio apertado, você comprou um negocinho, acabou o dinheiro, né? Aí imagina se nós vivêssemos com a esperança das heranças, né? O que será que vão me dar? Imagina seu filho, e aí pai, vai construindo aí porque eu tô de olho na sua herança. Pobre do Nicolas, né? Mas às vezes nós colocamos as nossas confianças em coisas que já estão condenadas. E o que a Bíblia está falando, que Pedro está falando, que ninguém é como Deus, porque Ele vai nos dar a vida eterna, é o mais importante do que você está vivendo hoje. E Ele fala, olha, você precisa guardar essa fé. Só Deus pode nos regenerar nossa mente, nosso coração, porque ninguém é como Ele. Ele fala que a fé você tem que proteger, porque ela é a coisa mais valiosa que você pode ter nesse mundo. Sabe, irmão, nós temos que cuidar da nossa fé, porque às vezes nós perdemos a fé tão poucas vezes. Sabe, eu fiquei impressionado, a Léa compartilhou aqui e falou, olha, você acredita que Deus vai te curar? Aí eu falei, nossa, como que ela vai explicar isso, né? Porque se ela falar que não, ela não acredita em Deus, não acredita no poder de Deus, mas aqui ela falou, olha, o que eu pude perceber na Leia, né? Um coração, está entregue, eu acredito na vontade de Deus, meu. Você vai me curar, eu tenho esperança. E no final, assim, para falar a verdade, né, irmãos, a morte é algo que todos nós vamos enfrentar. Cedo ou tarde, não sei de que maneira, mas ninguém aqui vai escapar. Desculpa falar isso, mas é a plena verdade. Alguns mais cedo. Eu estava lendo isso, eu pensei, puxa, e a menina que Jesus citou morreu. E Lázaro, que Jesus citou, morreu. Só que morreram com uma esperança maior, que é a vida eterna. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém aqui tem o poder de ressuscitar, de regenerar. Somente o nosso Deus. Você crê nisso?
é algo mais precioso. Você está zelando pela fé, você está orando o suficiente, você está buscando toda a sua energia em Deus, porque você sabe que só Ele pode te dar algo que não vai estragar. Flavinha aqui compartilhou sobre, olha o que Deus fez na minha vida, eu tenho confiança em Deus, porque a herança que Deus tem para nós, ela não se estraga, porque ninguém é como o nosso Deus. O seu trabalho não é como o nosso Deus, a sua carreira, o dinheiro não é como o nosso Deus, nem a sua saúde, nem a sua mãe, que fala que você é bonitinho, que gosta de você, que te alimenta, nem ela é como o nosso Deus. Nem seu pai, nem as pessoas, nem seu marido, nem seu filho, nem as pessoas que mais te amam, que mais te cuidam, por mais esforçadas que elas sejam, nunca serão como Deus. Deus tem uma herança que não se estraga. Mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus. Olha quantas promessas. Cuida da fé, ela é mais valiosa. Ela vai ser testada. Essas pessoas compartilharam aqui, minha fé está sendo testada. A fé é valiosa. E quando Jesus Cristo vier, toda honra e todo louvor será dado a Ele, e Ele vai se revelar, e a herança vai ser dada. Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém ama como Ele, ninguém regenera como Ele, ninguém dá esperança como Ele dá. Por isso que Mateus, quando foi chamado lá, deixo toda a minha riqueza, porque agora eu tenho esperança. Foi andar com um homem que falava, não tenho de dormir, não tenho de encostar, olha, é assim, cada dia é um dia. Deixou todo o conforto. Porque ninguém é como o nosso Deus. Porque só o nosso Deus tem uma esperança que não se perde. É o bem mais valioso que você tem. Quando você tem algo valioso, o que você faz? Você vai lá, compra um carrinho, todo sacrifício. O que você faz se tiver condição? Você põe no seguro, né? Você que ganhou uma joia lá do seu marido, você não fica andando aí, você guarda. Poucos casos aqui, né? Nós somos maridos pobres. Tem nosso amor, nosso coração, né? Mas olha só, quando você tem algo precioso, você guarda, você zela. Sabe que nós somos assim com a nossa fé? Olhando nossa fé, aquilo que você aprendeu sobre Jesus, e fala, ninguém é como Deus, nada vai tomar o lugar dele. Eu vou guardar e proteger isso aqui. Eu vou. Irmão, nós precisamos, porque nós vivemos em tempos de escuridão. Vivemos em tempos de trevas total, de engano, de materialismo, de achar que somos tão poderosos que podemos mudar coisas que já estão definidas por Deus, de até achar que podemos viver mais, e nós não podemos acrescentar nem um segundo. A gente tem que aprender com as coisas que a gente vê esse cantor aí, jovem, né, correu atrás de um sonho, alcançou, recebendo dinheiro, um carro cheio de airbag, bom, tal, morreu de acidente. Não é seguro, esse mundo não é seguro. Só Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém pode mudar a sua vida se não for Deus. Eu não posso mudar a sua vida, ninguém pode, só Deus. Sabe, só Deus pode regenerar seu casamento. Você vê aqui, desanimado, seu casamento está horrível, só Deus pode regenerar o seu casamento. Você precisa conhecer quem é esse Deus. Sabe, se você perdeu as esperanças pelo seu filho, ou sua filha, ou quem seja, só Deus pode regenerar isso, só Deus pode mudar, porque ninguém é como o nosso Deus. Se você perdeu a esperança, só Deus pode restaurar a sua esperança. Ele vai usar pessoas, vai usar amigos, eu não sei, mas Ele tem o poder, porque ninguém é como o nosso Deus. Lá em Mateus 9, continua. E é interessante que tem muito a ver com o que nós escutamos aqui hoje. Mateus 9, no versículo 18 ao 26. Mas Jesus mostrando a soberania de Deus, mostrando que ninguém é como Deus. Olha o que Ele faz. Falava Ele ainda, versículo 18. Falava Ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma:
se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ela chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas, quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Irmãos, olha o que acontece. Morre uma pessoa, acabou. E esse dirigente da sinagoga, eu não sei qual era a fé que ele tinha em Jesus, ou se ele até então não tinha, olhou a Jesus como a única esperança para salvar a filha dele. E o que Jesus faz? Ressuscita o morto. Por que Jesus fez isso? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém pode ressuscitar um morto se não for Deus. Os apóstolos, qualquer outro caso que você vai ver de ressurreição, foi pela vontade e obra de Deus. Uma mulher doente há anos, e em Lucas ele até detalha essa doença, gastando dinheiro, fazendo todos os recursos. Ela falou: eu só quero tocar porque Jesus é a minha única esperança. Ela foi curada. E eu estou falando de cura física. Porque a fé dela curou, porque Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. E aí a multidão fica agitada, Jesus cita aquela mulher e a notícia se espalha. Sabe, irmão, eu quero falar, olha, Jesus fez coisa aqui que nós morremos de medo. Nós temos medo da morte, não deveríamos, mas temos, né? Ou nós temos medo de doenças que nos atinjam alguém da nossa família, filhos, marido, esposa. Sabe, quando o Toninho veio me compartilhar da doença da Dezinha, eles cortado, duro, minha esposa, quem tanto amo, também tem câncer. E muitos de nós vamos passar por situações assim, nós não sabemos o futuro, mas nós podemos colocar nossa esperança em Deus. Por quê? Porque ninguém é como Deus. Não ponha sua esperança em pastor, em água abençoada, no ensino mágico, porque ninguém é como o nosso Deus. Se Deus quiser, Ele ressuscita, Ele cura. Sabe, o que nós precisamos ter é isso. Deus, faça a tua vontade. Foi o que a Leia compartilhou. Acho que ela tem autoridade para compartilhar isso aqui. Talvez é fácil para mim ou para você, mas ela tem, porque ela está passando. Quanto nós temos olhado a Deus com esse temor, amor, respeito a ninguém é como o Senhor, meu Deus. O Senhor pode curar, irmãos, olha, nós não oramos a todo Deus, pode curar qualquer pessoa. Pode curar a Dezinha, pode curar a Leia, qualquer um de nós. Pode até nos ressuscitar da morte física. Porque ninguém é como o nosso Deus. Porque Deus é soberano. O que é mais importante para você hoje? Ou o que tem se tornado mais importante na sua vida? Eu fico triste de ver como as pessoas não conhecem a Deus, nem leem a Bíblia. Falam tanto sobre Deus, mas desprezam. Não constroem sobre a rocha, porque os ventos vão vir, as chuvas vão vir, e muitos de nós não estamos construindo nosso relacionamento com Deus sobre a rocha. O próprio Jesus falou, olha, tem que construir sobre a rocha. Porque as coisas vão acontecer. E Jesus tem todo o poder para mudar essa situação. Porque ninguém é como o nosso Deus. Ele veio para mostrar que tem o poder sobre a morte. Você acredita nisso? Você acredita na ressurreição? Você acredita na ressurreição dos mortos? No paraíso, no céu? Nossa vida precisa refletir esse tipo de crença, irmãos. Ou nós vamos valorizar muito mais as coisas espirituais do que as coisas desse mundo. Nossos filhos precisam ver isso. Que nós acreditamos que ninguém é como o nosso Deus. Que nada é mais importante.
que Ele é o mais importante sobre todas as coisas. Mateus 7, outra coisa que Jesus também fala é sobre a oração. Como ninguém é como Deus, podemos orar para Ele. E olha o que Ele fala no versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e todo que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Irmãos, ninguém é como o nosso Deus. Deus não faz pegadinha. Ele está falando, Jesus ele usa esse exemplo porque onde ele estava, né, era perto do mar. E você já viu quando a pedra, algumas pedras que tem lá no mar que parece um pãozinho, um lisinha, né, ela parece um pão. Se observar, você vai ver algumas pedras assim, né? Não vá morder, porque não é pão. Então imagina, você fala, ô filho, o Nicolas ele adora pão, né? Eu sei que se deixar ele come uns 10. Ô filho, toma um pão aqui, a hora que ele vai morder uma pedra. Fatigue. Nem o pai que ama o filho que é são vai fazer isso. Ou se pede peixe, dá uma cobra. Não porque peixe e cobra, né? Também, onde Jesus estava ensinando, tinha muitas aquelas enguias elétricas, né? E os judeus consideram impuros, porque não tem escamas. Imagina, filhinho, vem cá comer um peixinho. E o filho, pai, pegou um peixe, toma aqui. Você não faz isso. Irmãos, Deus não faz pegadinha com a gente. Deus não é cruel. Ele não é um Deus grego, né, que nem existe. Onde se ficava nervosinho, tinha que sacrificar alguém. Deus não é assim. Eu lembro uma vez que eu queria comprar um carro zero. Eu falei, vou comprar um carro zero. Eu nunca tive que comprar um carro zero. E a Denise falou, olha, eu acho que não dá. É isso, Denise. E quando o homem quer esse brinquedinho, né, as contas ficam redondas, né? Impressionante. Tudo dá certo. Né? Você não, você não consegue avaliar os riscos. Aí você trabalha com a margem ali, sobrou R$1, então dá. Você acha que você não vai ficar doente, ninguém vai ficar doente na sua família, né? E aí eu orei, Deus, se é tua vontade, que saia o financiamento. Só que aí eu já tinha feito tudo, já levado, né? E Deus deu. E eu fiquei, olha, Denise, foi Deus, saiu o financiamento. Sabe o que aconteceu depois? Minha mãe ficou, não sei se vocês lembram, na época minha mãe ficou doente, teve Alzheimer, tratamento difícil, caro. Eu e meus irmãos, nós tivemos, assim, dobrou, era 1.000, 2.000 por filho, um tratamento caríssimo. Aí que eu olhei meu carro, ajudar minha mãe, bem que a Denise falou, olha Deus, mas eu pedi pão, você me deu pedra. Não fui morder, estava tão gostoso, achei que era o que eu queria, porque é bom você dirigir um carro novo, né? Deus não fez pegadinha, fui eu. Porque Deus não é assim. Deus dá nosso livre-arbítrio. Mas Deus não é de fingir que vai te abençoar. Fingir. Irmãos, o mundo tem tanta... Talvez você e eu, nós desconfiamos de Deus. Seja o nosso dinheiro, seja de dar nosso amor, achar, será que está valendo a pena? Eu já me questionei, vale a pena você me dedicar tanto, na minha concepção? Mas quando você para pensar com Deus e sem Deus, fala, ninguém é como nosso Deus. Olha o que o Flaviano compartilhou. Olha, eu já passei por isso quando a gente veio do Paraguai também. Viemos com uma mão na frente e outra atrás. E eu estava compartilhando. Eu não sei como nós nos sustentamos. A única coisa eu sei, ninguém é como o nosso Deus. Deus não vai, olha, ele está pedindo pão e vai te dar pedra. Deus permite muitas coisas para nos ensinar. Mas Deus não é um Deus de pegadinha, porque ninguém é como Deus. Você pode ser. Você pode pensar assim, ou achar, não, eu só vou receber se eu for bom,
da performance, se você fizer isso ou aquilo. Mas Jesus estava lá comendo com pecadores, pessoas que não tinham esperança nenhuma. Deus não faz pegadinha, porque ninguém é como Ele. No versículo 12, Jesus ele dá, olha como Jesus é. Ele fala assim: em tudo façam a outros o que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei dos profetas. Até então o ensinamento qual que era? Não façam a outros o que você não quer que faça com você. Não é? Não mata porque você não quer morrer. Não rouba porque você não quer que te roube. Não cobiça a mulher doce, você não quer que cobice a sua. E um ensinamento interessante, né? A sociedade se baseia muito nisso. Só que assim, é mais ou menos, fica na sua, que ninguém vai te incomodar, faça a sua parte. Só que Jesus ele muda isso, que ele fala: façam a outros o que você gostaria que fizesse a você. Não é mais não faço, é façam. Você quer ser amado? Ame a outros. Você quer ser escutado? Escutem a outros. Você quer que alguém cuide de você? Cuide de outros. Começa a pensar tudo que você quer para você, começa a fazer no outro. Ele fala, essa é a lei. Se resume aí. Por que Jesus fez isso? Porque ninguém é como o nosso Deus. Só Deus para nos chamar a um padrão nesse nível. Para terminar, Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 13, fala um pouco sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 7 ao 13. Fala assim: quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Ele pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus está ensinando, né, sobre oração. E Mateus estava observando, ele descreve tudo isso. E ele fala assim: não seja como os pagãos, que acham que só repetir, né? Então, isso é algo de coração, mas o que me chama a atenção aqui é que ele começa falando o quê? Olha, Deus está nos céus. E ele termina falando, porque dele é o poder e a glória para sempre. Deus, sabe, você levanta e pensa, Deus continua governando, Ele está nos céus. Porque ninguém é como Deus, ninguém é como Ele. Aí ele fala mais, né? Santificado seja o teu nome. Nós devemos olhar para Deus e falar: Deus, eu quero santificar o seu nome. Eles falam tão mal de Deus, tão maus exemplos, tanta, né, hipocrisia. Ele fala: olha, você tem que pedir e querer santificar o nome de Deus. E aí ele fala assim, ó: que seja feita a tua vontade na terra como no céu. O que a Leia compartilhou? Olha, a única coisa que eu quero é que Deus faça a vontade dele. Vai curar ou não vai? O importante é que a vontade de Deus seja feita. Então, antes da gente começar a pedir o pão nosso, ai, nós nos perdoa, ajuda a perdoar, antes de entrar nos problemas da vida, nós temos que colocar Deus no lugar que é o dele, no céu, soberano, sobre nós. Vontade dele mais importante que a minha. Que a tua vontade seja feita hoje, meu Deus, e não a minha. E está rendido. Porque não adianta falarmos isso e não entregar os nossos corações, e não nos render a Ele. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Porque você pode chegar nesse nível, porque Deus te ama mais do que qualquer outra pessoa. Porque Ele te criou. Porque Ele tem o poder sobre a sua saúde, sobre o seu tempo. É Ele que pode ressuscitar os mortos. Você e eu, nós não podemos, ninguém pode, porque ninguém é como o nosso Deus. Capaz de transformar, capaz de regenerar, capaz de curar,
capaz de fazer uma pessoa nova e nos dar a vida eterna. Ninguém é como o nosso Deus. Ele ainda é a luz deste mundo. Ele ainda é esperança para aqueles que perderam. Não esqueça disso. Depois você pede o pão, depois você pede as coisas, mas sempre coloca Deus no lugar que é o dele, porque o reino, o poder e a glória para sempre pertence a Deus. Seja assim. Deus não despreza ninguém e Ele sabe o que você precisa. Fala, você pediu, já sei o que você quer. Porque ninguém é como nosso Deus. Que você viva com essa esperança. Que você está nos visitando, conheça quem é esse Deus que transforma, que é mais importante do que a própria vida. Que ama e que está aí para nos dar uma herança que não vai se perder. Que é capaz de acrescentar anos à sua vida, se Ele quiser. Porque ninguém é como o nosso Deus.